Olá pessoal, bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Hoje estou aqui para gravar o vídeo de uma forma diferente, tá? Eu trouxe aqui uma lousa, eu tenho giz e a gente vai procurar entender a questão que envolve a queda dos corpos na Terra plana. Por que eu trouxe essa lousa e esse giz? Foi um pedido de um inscrito e eu pensei que poderia ser a dúvida de muitos outros. Ele disse: eu tenho dificuldade em entender somente quando você fala. Tem gente que tem essa dificuldade, então eu preciso que você, se você tiver uma lousa, um giz para poder você desenhar, que é para a gente entender melhor esse conceito. Então eu creio, se foi a dúvida dele, pode ser a dúvida de muitos, né? Pode ser um problema de muitos, entender somente quando eu falo. Então eu trouxe um quadro aqui e queria fazer um pedido encarecidamente a todos os cientistas de verdade, aos doutores, inclusive aos doutores, aos globalistas mesmo do YouTube que nos combatem, que coloquem a mão no coração, que se dispam do seu ego e preste atenção no que eu vou dizer, tá? A pergunta aqui, a discussão não é se a Terra é plana ou não, tá? Isso que eu quero dizer, a teoria que eu estou apresentando. Então eu posso conclamar, muita gente vai reclamar, não dá atenção para esses caras, não sei o que, mas eu tenho que dar atenção, até porque eles são um dos maiores estudiosos, inclusive, da Terra plana. Né? Os que combatem a Terra plana, eles estudam a Terra plana para poder combater. Então eu preciso deles, cara. Assim, não é dar moral, não é dar respaldo a eles. Eu preciso deles porque eles também apresentam contra-argumentos. Ele apresentando contra-argumentos, eu cresço em conhecimento. Isso é importante. Então eu conclamo o senhor Reinaldo, né, o Sem Perfil, eu conclamo o senhor Roger, o Roger Oxtube, com todo respeito, conclamo o professor Jacques Home, o professor Lang, o pessoal que fica lá nas lives, o João, o Felipe, que eu já tive até uma discussão com ele sobre acelerômetro, eu conclamo o Razek, todo aquele pessoal que fica lá, que estuda as questões da Terra, porque eles são, vocês queiram ou vocês não queiram, por mais que eles tirem sarro e tudo mais, eles são estudiosos da Terra plana. Eles querem entender esse conceito. Então, na realidade, se tudo fosse feito, esse debate, na base do respeito, seria importante. Independente das brincadeiras, das sátiras, do sarro, que um tira do outro, porque isso aí faz parte da brincadeira. É como eu sempre digo, nós discordamos no campo das ideias, mas não podemos ter nada pessoal contra ninguém. Tanto que eu vou lá, eu entro, né, de forma educada, por mais que uns tenham um temperamento, às vezes, um pouco, né, porque às vezes não conseguem te contra-argumentar e ficam, se exaltam, isso aí faz parte, é o temperamento da pessoa e eu respeito. Então eu conclamo todos esses e que coloquem a mão no coração e vejam se a questão aqui, inclusive outros cientistas que não estudam Terra plana, que não estudam nada disso, a única resposta que eu quero, lá tem vários professores de física, segundo o que falam, tem o João, tem o professor Jacques e tem o outro lá, eu não sei se é o engenheiro eletrônico, acho que é eletrônico, o Felipe, que nós tivemos a discussão sobre o acelerômetro. Então tem vários. Eu queria que vocês botassem a mão no coração e me dissessem se, tá? Porque eu falar com terraplanista, tudo bem, a gente vai discutir esse assunto, essa teoria que eu estou apresentando. Agora, eu queria a ideia deles, o contraditório, porque não adianta só o que concordar comigo. O contraditório é importante, né? Desde que seja na base do respeito, ok? Então vamos lá. A lousa e o giz é apenas porque teve um irmão aí inscrito no canal que falou que tem dificuldade de entender. E eu estou apresentando uma teoria. E quando a gente apresenta uma teoria, né, a gente tem que explicar melhor e realmente o que ele falou. Eu não tenho fórmula matemática disto agora. O que eu tenho é demonstração, observação da própria natureza, coisa que eu venho fazendo sobre questão de gravidade e queda de corpos, eu venho observando e pesquisando há tempos. E eu cheguei a uma conclusão. Não é uma conclusão perfeita, já está pronta? Não. Portanto, não tenho uma fórmula matemática para ela. Mas eu tenho demonstrações das observações que eu fiz, correto? Então, o que eu quero deles, do contrário, eu quero deles. Porque eles que estudam Terra plana, eles que estão combatendo, e é deles que eu quero essa resposta, tá? A resposta não é se a Terra é plana ou se a Terra é esférica. É se, veja bem, colocando a mão no coração e sendo honesto, tá? Se isso que eu vou falar é fisicamente possível ou não. É essa a resposta. Se a Terra fosse plana, ok? Então, para isso, terão que se despir do modelo do globo, ok? Terão que se despir completamente do modelo do globo. Então, imaginemos, com respeito a eles que não acreditam, que acham que é loucura,
imaginemos, tá? É porque essa aula serve para os terraplanistas também. Mas é uma pergunta, não é desafio para físico nenhum, para ninguém. Não é desafio. É apenas uma pergunta, já que eles são físicos, são especialistas no assunto. É que se a Terra fosse plana, esta minha teoria se enquadraria no modelo. Tá? Eu não estou afirmando aqui em respeito a eles que a Terra é plana, apesar de eu ter convicção disso. O que eu estou querendo dizer é, se caso a Terra fosse plana, é o que eu quero que o senhor Jacques, o senhor Reinaldo, o senhor Azek, o senhor João, o senhor Felipe, a Bruna, não é? Não tem essa menina lá também que é física, parece, não sei. Tem várias pessoas que são especialistas no campo aí, nesse campo de física e tal. Então, engenharia e tudo mais, né? O que eu quero dizer é o seguinte, é se a Terra, o que eu quero, a resposta é essa, tá? A resposta que eu quero não é se a Terra é globo ou a Terra é plana. Se a Terra fosse plana, se essa minha teoria se enquadraria no modelo. É essa, com a mão no coração, vocês me digam, tá? Com toda sinceridade. Tudo que eu disser aqui é a minha visão sobre os fatos e eu só quero que a resposta deles. Não, essa teoria se enquadra numa Terra plana, ok? Então vamos lá. O que eu quero deles é isso. E dos terraplanistas, atenção, porque é uma teoria nova que precisa ser discutida nos grupos de WhatsApp, no Facebook, tudo mais, né? Então vamos lá. Muito tempo de observação, muito tempo de pesquisa, ok? Eu cheguei a essas conclusões. Então vamos lá. Imaginemos que a Terra não é o globo, ela não está viajando no espaço, ela não está girando, ela é parada e estacionária e é plana, ok? O primeiro princípio é esse, tá? Agora vamos estabelecer uma teoria para a queda dos corpos na Terra plana. Quando eles afirmam que somente densidade e flutuabilidade não explicam, né, a queda dos corpos, eu concordo em parte, tá? Concordo em parte. Realmente, somente com densidade e flutuabilidade não vai explicar, ok? Então, todos concordam que quando eu estou numa balança, tá? Então, a balança mede a minha massa. A massa que eu tenho, a massa corporal. Se eu comer mais, engordar, ganhar mais massa, mais músculo, mais gordura, quando chegar na balança, ela vai medir um número diferente por conta de eu ter engordado. Foi a minha ação. Então, a teoria que eu vim propor para a Terra plana, para a queda dos corpos na Terra plana, vejam bem, tá? É a teoria do movimento e preenchimento. Então imaginemos que a gente vive numa Terra plana, tudo está em sua perfeita ordem, tá? Nós temos como força a força eletrostática, que faz com que os elétrons eles fiquem em torno do átomo para que tudo funcione, para que a matéria seja formada. Cada matéria é composta de átomo. Então a força eletrostática é a primeira força na visão da Terra plana, ok? É a primeira força, a força eletrostática que faz com que os átomos funcionem e componham toda a matéria, beleza? Agora, é sabido que toda a matéria ela é composta de átomo, né? E você tem essa força eletrostática e temos outra força que é a força eletromagnética. Então tudo está em sua ordem. Agora eu vou utilizar a terceira lei de Newton, da ação e reação, ok? Então, para toda ação tem uma reação. De igual proporção, dependendo da massa e tudo mais. Beleza, olha só. O que eu quero dizer é o seguinte. Vamos ao ponto X, ao ponto chave, tá? E se na natureza está tudo perfeito, né? Tudo foi criado de forma perfeita, está tudo parado e sem se movimentar, está em ordem. A própria natureza, ela, a não ser que um elemento da natureza ele se movimente, olha só, salvo, tá tudo parado, e agora a primeira lei, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, né, que é a inércia, que eu concordo em parte. Então o corpo em repouso permanece em repouso, beleza, a menos que realize-se alguma força, alguma ação contra ele. Então na natureza está tudo assim, beleza, concordo com a lei de Newton, com essas duas, a inércia em parte. Então vamos lá. Quando um elemento da natureza realiza uma ação, é que começa
a se transformar tudo que nós temos, ok? Então a natureza está ali, em ordem, tudo distribuído em seu lugar. E a natureza trabalha para que as coisas fiquem assim. É instantâneo, é algo natural que as coisas fiquem cada coisa no seu lugar. Coisas mais densas. Estou falando de terra plana. A terra não está... Tá, já entenderam essa parte? A terra plana. Os corpos sólidos, eles tendem a ficar embaixo por conta da sua densidade, né, da massa. Densidade, que é essa relação de massa e volume. Os corpos líquidos já têm menos densidade, os corpos gasosos já têm menos densidade ainda, o que vai fazer com que eles componham o ar. Ok? Entendido isso? Então, a partir do momento, por exemplo, se eu solto uma pedra, se eu seguro uma pedra no alto e solto ela, o que vai ocorrer é que ela, a própria natureza, ela vai se encarregar de colocar a pedra, que é um corpo sólido, no seu lugar, que é embaixo. Ok? Então vamos lá. Terra plana, estacionária. Então eu solto uma pedra, ela cai. Ela vai deslocar o ar. Olha só, enquanto ela está caindo, ela está deslocando o ar que está embaixo dela. E automaticamente esse ar já vai se compondo, porque cada coisa precisa estar em seu lugar no espaço. Por isso que eu chamei de teoria do movimento. Mas primeiro eu movimentei. Eu peguei a pedra, foi uma ação minha. Peguei a pedra, coloquei no alto e soltei. Vê lá a curva, esse comentário. Então o que acontece? Eu segurei ela no alto e soltei. Ela movimentou, ela deslocou o ar e foi para o seu lugar natural, por ela ser um corpo sólido e denso, que é o chão. Ao chegar no chão, ela deslocou poeira, mas automaticamente e ocupou o seu lugar. Mas automaticamente tudo que for deslocado, ele vai voltar para o seu lugar, porque a natureza precisa colocar cada coisa em seu lugar. É algo natural. Então, com relação, por exemplo, como funciona a eletricidade, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui um condutor, correto? Não sei se não é para vocês verem aí por causa da luz. Eu vou tentar fazer aqui, esse aqui é melhor. Nós temos aqui um condutor. Os átomos que compõem, eles estão aqui parados, porque não teve ação sobre eles, nenhuma ação. Então, eles estão ali, apenas com a força eletrostática, fazendo os elétrons orbitarem, né? Vou falar dessa forma, o átomo ali, ok? Mas quando eu realizo uma diferença de potencial, correto? Que é a fase e o neutro, eu faço automaticamente essa ação de realizar, de provocar essa tensão, ela vai fazer com que esses elétrons se movimentem, gerando uma corrente elétrica. Mas foi a minha ação que fez isso, né? O eletromagnetismo é uma força palpável, você pode ver acontecer. Infelizmente, a gravidade não. Então, o que acontece? Aos elétrons se movimentarem, qual vai ser o resultado disso? A tensão que eu exerci sobre a diferença de potencial que eu exerci, que é a tensão, que é dividida em que é medida, perdão, gente, é medida em volts, correto? Depois, eu movimentei os elétrons, que eles vão... Aí eu não vou falar aqui de corrente alternada, corrente contínua, porque a corrente contínua é somente positivo e negativo, a alternada ela vai alternar. Eu não quero chegar nesse ponto, eu quero apenas falar do movimento dos elétrons. Então, na realidade, a multiplicação disso, que é a tensão... Meu Deus, tá ruim de segurar esse quadro aqui. A tensão multiplicado pela corrente, ela vai dar o trabalho em potência, vai ser a potência. Então, tensão vezes corrente é igual a potência, é o trabalho realizado por aquilo. Se eu aumento a tensão, vou aumentar a potência. Então, assim como se eu aumentar a corrente, eu vou aumentar essa potência. A potência é medida em watts e a corrente em amperes. Isso é eletricidade, a gente vê funcionar. Agora, como que você vai ver funcionar, Bruno? Então você tem um medidor de luz na sua casa, geralmente hoje em dia é tudo eletrônico, mas vamos dizer que naquela época tinha um analógico, tá? Que tem um disco, todo mundo já viu esse medidor de energia. Então, na realidade, quando eu realizo
eu realizo a DDP, a diferença de potencial, e faço os elétrons se movimentarem no condutor, a multiplicação disso, porque o medidor de luz, aquele lá ele trabalha por indução eletromagnética. Então o que acontece, gente? Ali tem várias bobinas ali dentro daquele medidor. Quanto mais corrente eu utilizar na minha casa, mais campo ele cria, e essas bobinas ela cria um campo magnético. Quanto mais energia eu usar na minha casa, se eu ligar a televisão, ela vai gerar um determinado campo magnético aqui, que é medido aqui em watts. E ele vai girar e vai começar a rodar os números aqui, fazendo, né? Porque ali já é um controle, né? Já tem as engrenagens que vai fazer o disco rodar. Se eu já ligar a geladeira, a máquina de lavar e o ferro, a corrente vai aumentar, gerando mais campo magnético maior aqui. O que vai fazer com que o disco gire mais rápido, até que então os números passem mais rápido. E você paga mais luz, por isso você paga a luz conforme o que você consome na sua casa. Então, assim a gente consegue ver a eletricidade funcionar, o medidor por indução eletromagnética. Ok? Agora, então eu criei uma tensão que fez os elétrons se movimentarem no condutor até encontrar o trabalho que foi realizado por isso em potência, que é medida em watts. Agora, por que eu estou fazendo assim, gente? Porque o amigo falou que não estava entendendo. Então, eu estou tentando exemplificar. Então, o que acontece, gente? Qual foi a minha discussão com o Felipe em relação ao acelerômetro? Por quê? Porque, por mais que, tá? Na especificação diz que utiliza gravidade, há uma diferença entre dizer que utiliza gravidade, utilizar a aceleração, a medida, a unidade de medida da aceleração da gravidade, para dizer que ele funciona com gravidade e realmente funcionar. Aqui eu estou vendo funcionar o campo magnético que foi criado. Vamos lá. No acelerômetro, ele é um aparelho utilizado para várias coisas, né? Inclusive, por exemplo, voltando, repetindo, ele, quando um objeto eletrônico, um dispositivo eletrônico cai, ele reconhece o movimento brusco desse dispositivo e desliga o HD para poder não perder coisas. Ele mantém a tela sempre naquele mesmo lugar. Isso significa que ele reconhece gravidade? Na minha visão, aquilo que ocorre lá é a inversão disso. Porque o que o acelerômetro faz é converter energia mecânica em energia elétrica. Aqui é o contrário, é o inverso. Eu converto energia elétrica em energia mecânica, que eu faço mecanicamente o disco girar. Então, se o acelerômetro, veja bem, colocando a mão no coração e sendo sincero, se aqui eu realizo uma diferença de potencial que eu transformo em corrente e realizo o trabalho, o acelerômetro é o modelo inverso. Eu realizo o trabalho que vai converter em energia elétrica. Eu converto a energia mecânica em energia elétrica. É um passo inverso. Tanto que quando o Felipe ele colocou o acelerômetro em cima da mesa e ele começou a se movimentar, é porque é um dispositivo sensível. Não é uma engrenagem analógica como essa. Nós estamos nos tempos da nanotecnologia. Então, apenas ele se movimentar e fazer tremer o chão, o acelerômetro oscilava. O que significa aquilo? Ele está medindo gravidade ou ele está medindo o movimento, o tremor do chão, de forma tão sensível que oscilava ali. Ele é um aparelho tão sensível. Então ele convertia o movimento do Felipe em energia elétrica. E ali dava os números. Por mais que ele utilize a fórmula da gravidade. Eu vou dar um exemplo. Uma tensão aqui medida em 120 volts. Tá? E vamos medir uma corrente elétrica em 30 amperes. Entendeu? Então você multiplicar isso por isso, você vai chegar ao trabalho realizado em potência, em watts. É só você multiplicar, é fácil. Tensão vezes corrente é igual a potência. Então, na realidade, o que você fez foi converter. Agora, se eu colocasse aqui, ó, 12, e se a medida... É porque isso, a unidade de medida e a fórmula, ela é feita em convenção para quê? Para se ter um padrão. Esses 120 volts eu poderia chamar de 50? Poderia. Entendeu? E quando eu multiplicasse, apenas a equação daria diferente. A multiplicação daria diferente, mas o resultado aqui seria o mesmo. Porque eu preciso estabelecer padrões. Por isso existe a fórmula matemática. Mas a demonstração vem primeiro. É isso que eu quero dizer. Então ele utiliza, para fazer o aparelho, o acelerômetro, ele utiliza o cálculo de gravidade da aceleração. Mas se ele utilizasse outro número ali,
Apenas o aparelho ele ia reconhecer e iria, quando o cara fizesse o movimento, ele iria reconhecer através daquele número que ele colocou lá. Mas o resultado seria o mesmo, de repente a oscilação seria diferente. É isso que eu quero dizer. Então, utilizar um cálculo de gravidade não significa que ela está sendo estabelecida ali. E com a mão no coração, vocês há de convir que é isso. Então, na realidade, para então, na minha teoria, o que ocorre é que a natureza ela se encarrega de colocar, de ocupar os espaços. Os corpos sólidos, que são mais densos, eles ocupam um espaço aqui embaixo. Os líquidos, né, já são menos densos. Por exemplo, eu posso colocar um corpo em cima do outro, uma pedra em cima da outra. Ela vai se misturar? Não, porque ela é densa. Né? Agora, se eu colocar o líquido misturado com o outro, ele vai se misturar? Vai. Eu posso colocar um em cima do outro? Posso, dependendo da densidade do líquido. Como densidade não tem importância? Densidade tem muita importância. Ela não explica tudo, mas ela tem sua importância. Os gases, aí quando eu estou estabelecendo essa questão, eles dizem, então se é a densidade que manda, não é a densidade que manda. Quem manda é a natureza, que ela se encarrega em ocupar todos os espaços, mas cada objeto sólido, líquido e gasoso, segundo a sua densidade em seu lugar. Né? Essa é a minha teoria. Vamos colocar ali os gases. Né? Então os gases ficam tudo em camadas segundo a sua densidade? Não. A gente está falando de um corpo gasoso, de uma matéria gasosa. Eles se misturam. Apenas quando eu confino, eu mostro, quando eu confino o gás hélio, eu mostro que por ele ser menos denso, ele sobe. Se eu confino o gás carbônico, a bexiga não sobe. Já com o gás hélio ela sobe, mostrando que a densidade é importantíssima também. Né? Não explica tudo, mas é importante nessa questão. Agora, os gases, nós temos N elementos na natureza que vão fazer com que eles fiquem aqui. Né? Então, na realidade, nós respiramos oxigênio e colocamos para fora do gás carbônico. O nosso metabolismo, biologicamente, nós fazemos isso. Então, o gás carbônico vai estar aqui junto com o oxigênio. Se eu não me engano, o nitrogênio, eu não lembro agora a composição dos gases. Então, o que acontece? Na questão, por exemplo, as plantas, elas fazem o inverso. Elas consomem o gás carbônico e transformam, e realizando a fotossíntese e expelindo o oxigênio. Então isso é atividade metabólica lá, biológica, seja lá como vocês querem saber, física, química, das plantas. Por isso, os gases não se comportam como corpos sólidos. Por isso, eles não vão ficar cada um em seu lugar se eu botar uma pedra em cima da outra. Entendeu? Então, nem os líquidos ficam assim. Que dirá os gases, né? É um argumento assim muito... Agora, se o ozônio é mais denso, mas fica lá em cima. Porque ele é produzido lá em cima. Então, mas ele é gasoso. Ele é um gás. Então, na realidade, não pode se comparar corpos sólidos nem líquidos com corpos gasosos. Agora, a pergunta é, se a Terra, com todo respeito a todos esses doutores, se a Terra realmente fosse plana, se essa minha teoria faria sentido? É essa a pergunta que eu faço, tá? Então, se a natureza tudo está sob a mais perfeita ordem, a menos que de alguma forma eu movimente. Olha o acelerômetro, olha a eletricidade, para que as coisas aconteçam, para que as coisas se transformem e que a natureza se encarregue de colocar cada coisa em seu lugar próprio, dito, mais denso. Eu não necessito de força para isso. Eu necessito da gravidade se eu viver numa Terra esférica que viaja, né, que gira em torno do seu eixo, que viaja aí no espaço. Aí eu dependo de uma força que me segure. Mas se eu vivo numa Terra plana e estacionária, né, eu não dependo de gravidade. Porque a própria natureza, olha a teoria do movimento e do preenchimento. Entendeu? Então, a partir do momento, quando um carro ele está lá voando e o piloto aproveita o vácuo deixado por ele para poder ultrapassar. Mas rapidamente o ar volta a recompor, porque tudo precisa estar preenchido e cada coisa em seu lugar, segundo a sua densidade, segundo a sua massa. Essa é a minha teoria, a teoria do movimento. Mas nós dependemos sempre da ação de algum elemento da natureza para que as coisas se transformem e para que as coisas funcionem. Então, na Terra plana, não dependemos de gravidade. Nós temos essa questão. Então, essa é a teoria do movimento e do preenchimento.
É a própria natureza que ela tem essa propensão, né? É até parecida essa teoria com um pouco com a da entropia, mas é diferente, que a entropia é terra esférica e tudo mais. Aqui é na Terra plana, né? É a própria condição que a natureza tem de preencher os espaços vazios. Corpos mais densos embaixo, menos densos, gasosos para cima. Então a própria bexiga de gás hélio comprova isso, que se eu confino, ela sobe. Então, na realidade, gente, então a pergunta não é se a Terra é plana ou se a Terra é esférica. A pergunta é, essa teoria seria possível numa Terra plana? É fisicamente possível? Vamos esquecer tudo todas as discussões. Essa minha teoria, ela tem embasamento científico e físico? Eu quero honestidade de todos os professores, todos os físicos, todos que estiverem aqui. Não é falastrão do YouTube que comenta em canal. Eu quero de vocês que combatem a Terra plana, se isso seria fisicamente possível. A própria natureza se encarregar de preencher os espaços. Né? Então, é isso, gente. Essa é a teoria, expliquei, desenhei no quadro para que as pessoas entendam, fiz a minha questão referente a várias coisas, entendeu? Aí muita gente vai falar do experimento da câmara de vácuo. São dois corpos sólidos, seja a pena ou se não vai ter resistência do ar. Portanto, a natureza vai fazer com que eles vão até o local de direito dos corpos sólidos. Entende? A não ser que exista uma força. O avião aí já vai usar turbina. O avião é sólido, voa. Vai vir um aqui falando isso. Sei que vai vir. Né? Mas ele vai utilizar a turbina, vai utilizar o ar para poder ele voar. Não é essa a questão. Aí está utilizando outras forças. Estou falando assim, com as coisas em ordem. Se as coisas mais densas ficam embaixo devido à sua massa. As coisas menos densas vão ficando e assim sucessivamente, não comparando sólidos, líquidos e gasosos. Cada um tem a sua massa, tem a sua densidade e tudo mais. Então essa é a questão, essa é a pergunta que eu faço com toda a sinceridade, com toda tranquilidade, principalmente para esses que combatem a Terra plana, se essa minha teoria, apenas isso, já que vocês são físicos, e outros também, outros físicos, outros doutores que queiram participar e colocar aqui, se isso seria possível, se a Terra fosse plana, né? Olha o respeito que eu estou usando, estou nem afirmando aqui para vocês que a Terra é plana. Se fosse plana, essa minha teoria faria sentido e seria fisicamente possível? Ok? Então os gases não ficariam cada um em camada por conta dos próprios aspectos naturais, biológicos, da própria natureza e tudo mais, né? Já expliquei das plantas, nós respiramos um e expelimos outros, assim como as plantas, faz o inverso. Então a própria natureza se encarregaria e os gases não pode se comparar gás ficar em camada como corpo sólido, né? Gases se misturam. Se você soltar dois gases aqui, eles vão se misturar e então não é a questão de ficar em camadas, mas que a densidade, a massa que cada corpo tem, né? A densidade que é essa relação entre massa e volume do corpo, numa terra plana, a natureza se encarregaria de preencher os espaços e ficar cada coisa em seu lugar. Essa é a minha teoria. E a pergunta, mais uma vez, é se isso é fisicamente possível. Pergunta aos especialistas. Então é isso, gente. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. E estamos juntos sempre.